O que é a psicanálise? Eu sou Irênio Silveira Chaves e quero falar com você sobre as razões para você buscar a psicanálise. A psicanálise é uma proposta de terapia, de análise, de interpretação da realidade que leva a gente a compreender a nossa condição humana, a nossa própria condição de sujeito. E essa proposta surgiu no finalzinho do século XIX, começo do século XX, através dos estudos orientados por Sigmund Freud, o austríaco, que formulou uma teoria que veio dar lugar ao pensamento psicanalítico. A psicanálise, na verdade, é parte de um conjunto de ideias que começaram a preocupar o pensamento ocidental já no final do século XIX. Porque com o desenvolvimento das ideias racionais da modernidade, quase que a preocupação com a condição humana tinha desaparecido. A ideia era muito mais cientificista, técnica, ligada ao mecanicismo, e Freud ele aponta para o fato de que existe um outro modo de entender a realidade. Não somente Freud, mas na verdade foram três movimentos no final do século XIX que apontaram para novas maneiras de compreender o fator humano, o elemento humano. O primeiro desses movimentos foi liderado por Karl Marx. Sim, Karl Marx, que formulou a ideia de que a maneira de compreendermos a realidade passa por um processo histórico, um processo de análise da história. Nós precisamos compreender as condições sociais, econômicas, políticas, marcadas pela ideologia, muitas vezes alienantes, com as quais a sociedade é construída, histórica e socialmente construída. Karl Marx chegava a dizer que cada um de nós constrói a sua própria história, mas tão somente dentro daquelas condições que nos são oferecidas. O segundo movimento foi encabeçado por Nietzsche, Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, que discutiu sobre o papel da racionalidade dentro do pensamento ocidental. Ele foi um crítico da racionalidade moderna. Nietzsche ele questionou a compreensão da razão, dizendo que a razão não é absoluta, a razão não tem todas as respostas, nós não somos capazes de compreender todas as coisas. E o terceiro movimento foi encabeçado por Freud, esse pensamento que nós queremos desvendar aqui nesse breve vídeo, em que falaremos sobre quais são as razões pelas quais devemos nos preocupar com a psicanálise. Nós devemos nos preocupar com a psicanálise, grosso modo, por causa da nossa própria condição de sujeitos que somos. Para Freud, a consciência não pode tudo. A consciência não é capaz de todas as coisas, exatamente porque o campo que é capaz de orientar a nossa vida, onde toda a nossa vida está construída, é o do inconsciente. Então, Freud ajudou a desvendar esse universo que temos dentro de nós mesmos, que todos nós carregamos conosco e que faz parte do nosso conflito constitutivo como pessoas, como personalidades, como sujeitos no mundo. Olha, gente, Freud entendeu muito bem o seu papel. Num dos livros que ele escreveu sobre a civilização ocidental,
ele vai dizer que o pensamento dele faz parte das chamadas 3 feridas narcísicas que o pensamento ocidental sofreu. A primeira ferida narcísica que ele se refere é a ideia de Copérnico. Copérnico, quando o mundo achava que a Terra era o centro do mundo, Copérnico veio com a ideia do heliocentrismo. Não é a Terra, é o Sol. Não é a Terra que é o centro do universo, que todas as coisas giram em torno da Terra. É a Terra que gira em torno do Sol. A segunda ferida narcísica foi do pensamento iluminista, o pensamento kantiano, quando se achava que o homem poderia conhecer o real, poderia conhecer o objeto. Kant veio com a ideia de que a razão humana não é capaz de conhecer o real, apenas os fenômenos. Nós só temos uma ideia a partir do nosso próprio imaginário. Olha que coisa impressionante. E Freud vai dizer que a terceira ferida narcísica é a descoberta de que não é a consciência que pode tudo, mas o inconsciente. Então, eu queria deixar claro aqui que existem 3 razões para que todas as pessoas, para que a cultura em geral, para que todo o conhecimento humano se ocupe com a psicanálise. Quais são essas 3 razões? A primeira razão é que a psicanálise ela foi construída como uma ciência. Ela é um trabalho investigativo sobre a personalidade humana. Ela possui uma teoria, ela possui um objeto e ela possui um método a ser aplicado. A psicanálise, então, é uma ciência. A segunda razão é o fato de que a psicanálise é um modo de ver a vida, é olhar a vida por outros aspectos, não pelos aspectos das suas capacidades, das suas potencialidades, mas a partir do fato de que nós somos social e culturalmente construídos e que ao longo da nossa existência vamos tendo experiências que vão causando traumas, sofrimentos. Alguns desses sofrimentos nós vamos recalcando, somos reprimidos, somos muitas vezes sufocados, cerceados em nossa liberdade, e isso tudo nos ajuda a construir quem nós somos. Eu e você somos quem somos exatamente por causa da história de vida que tivemos. Nós somos resultado das nossas longas experiências passadas, e as marcas destas experiências estão registradas em nosso inconsciente. Mas a psicanálise é também um processo terapêutico. Como processo terapêutico, nós vamos encontrar aí um caminho para fazer com que esse inconsciente possa chegar ao nível do consciente e a gente entender as razões pelas quais sofremos, as razões pelas quais temos sintomas que nós não conhecemos, como a ansiedade, o medo, a angústia, e também a esperança, e também o amor, e o medo da morte, e tantas coisas que nós não sabemos compreender como pessoas que somos. A psicanálise, então, é um caminho terapêutico para o conhecimento de si. Olha que no mundo em que nós vivemos, marcado por tantas propostas de autoconhecimento, tantas propostas de autoanálise, desvendar essas condições de construção do sujeito acaba se tornando uma emergência. Nós precisamos aprender a cuidar de nós mesmos.